Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos os presentes e aos internautas que nos assistem pela internet. Daremos início à 24ª sessão ordinária da 19ª legislatura, hoje, dia 19 de agosto de 2025. Eu convido a senhora primeira secretária, vereadora Ivânia Soldati, para que proceda a chamada das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Belê. Gordo. Presente. David. Presente. Gleison. Presente. Ivan. Presente. Ivânia presente. Pastor Júlio. Presente. Laura. Presente. Manuel. Presente. Marcos Cripa. Presente. Marquinhos Ferreira. Doutor Simval. Presente. Thaís Braz. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. E, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Passaremos agora à discussão e votação das atas das sessões anteriores, ordinária e extraordinária. Ata da 23ª sessão ordinária da 19ª legislatura, realizada no dia 12 de agosto de 2025. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ata da 23ª sessão extraordinária da 19ª legislatura, realizada no dia 12 de agosto de 2025. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ata da 24ª sessão extraordinária da 19ª legislatura, realizada no dia 12 de agosto de 2025. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu convido a senhora primeira secretária que dê conta da matéria do expediente. Senhor presidente, passaremos agora à leitura das correspondências. Convite. A direção do programa beneficente Criança Cidadão do Futuro convida você para a cerimônia de 29 anos do Cidadão do Futuro, dia 25 de agosto de 2025, às 19 horas, no Teatro Municipal de Catanduva, a entrega de certificados para a turma da COFCO 2024, apresentação de coral e dança. Arquivo-se consciência, senhoras vereadoras e os senhores vereadores. Ofício 762/25, senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio deste encaminhar cópia do decreto 9.208, de 30 de julho de 2025, que dispõe sobre a criação de comissão técnica para estudos de reavaliação e revisão da planta genérica de valores PGV do município de Catanduva e da outras providências, sem outro particular, Rodrigo Genovese, secretário municipal de administração. Arquivo-se consciência, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. Ofício 765/25, senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio deste encaminhar cópia do decreto número 9218, de 12 de agosto de 2025, que nomeia membros para compor comissão técnica para estudo de reavaliação e revisão da planta genérica dos valores PGV do município de Catanduva e da outras providências, sem outro particular para o momento, Rodrigo Genovese, secretário municipal de administração. Arquivo-se consciência, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. Ofício 019/25, senhor presidente, atendendo a emenda número 24 da Lei Orgânica do município de Catanduva, aprovada por esta Casa de Leis em 26 de outubro de 2008, estamos enviando o balancete mensal dessa empresa pública relativo ao mês de julho de 2025. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Catanduva, 13 de agosto de 2025, Carlos Eduardo Machado, diretor superintendente da FUNECAT.
Arquivo-se consciência, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores e a Comissão de Finanças e Orçamentos, para o devido parecer. Prezado senhor Marcos Cripa, presidente da Câmara Municipal de Catanduva. Referente ao agradecimento e elogio pela aprovação do PR número 8/25, prioridade ao comércio local. O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, entidade representada da classe empresarial varejista de nossa cidade e região, vem, por meio deste, manifestar público reconhecimento e elogio a Vossa Excelência pela autoria da condução do projeto de resolução número 8/25, aprovado por unanimidade nesta Casa de Leis, que dispõe sobre a priorização do comércio local nas contratações públicas do Poder Legislativo de Catanduva. A iniciativa, além de estar em perfeita sintonia com os anseios da comunidade empresarial e da população catanduvense, representa medida concreta de estímulo à ordem econômica, fortalecimento das empresas locais e fomento à geração de empregos em nossa cidade. Ao valorizar e priorizar os fornecedores locais, a Câmara Municipal, sob a liderança de Vossa Excelência, demonstra sensibilidade, visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento socioeconômico de Catanduva. Este sindicato registra, assim, sua satisfação e agradecimento pela relevante medida, reiterando o apoio a todas as ações que tenham como objetivo o crescimento sustentável do comércio e a melhoria da qualidade de vida de nossa população. Nesse passo, aproveitamos o ensejo para reiterar os protestos de grande estima e consideração ímpar. Atenciosamente, Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, Sincomércio, Ivo Pinfield Júnior, presidente. Arquivo-se consciência, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. Catanduva, 18 de agosto de 25, ao senhor Marcos Antônio Cripa, presidente da Câmara Municipal de Catanduva. Excelentíssimo presidente, temos a honra de convidar a Vossa Excelência para a abertura da 36ª Feira do Comércio, a ser realizada no próximo dia 20 de agosto de 2025, às 13 horas, no Sesc de Catanduva. A Feira do Comércio é um evento tradicional no calendário do município, realizado pelo Sincomércio com apoio do Sesc. Nessa edição, o evento será realizado de 20 a 23 de agosto. Serão mais de 50 boxes dos mais diversos segmentos, oferecendo produtos e serviços de qualidade, gerando uma movimentação de aproximadamente 15 mil pessoas durante os 4 dias de feira. Contamos com vossa presença. Atenciosamente, Ivo Pinfield Júnior, presidente do Sincomércio. Arquivo-se consciência, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. O ofício 767/25, senhor presidente, ao complementá-lo, vimos por intermédio deste encaminhar cópia do decreto número 9219, de 14 de agosto de 2025, que suspende em definitivo a eficácia dos artigos 4º e 5º da Lei 6362, de 28 de fevereiro de 2023. Tem outro particular para o momento. Rodrigo Genovese, secretário municipal de administração. Arquivo-se consciência, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. Catanduva, 8 de agosto de 2025, ofício 280/25, diretoria executiva, senhor vereador, referência encaminhamento. Por meio desse encaminho relatório anual de atividades referente a 2024 desta fundação e de outros departamentos, contendo as atividades desenvolvidas durante o ano. Sem mais, aproveito para renovar protestos de mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, senhor Reginaldo Donizete Lopes, diretor-presidente. Arquivo-se consciência, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. Senhor presidente, passaremos agora à leitura dos projetos. Processo 045/25, autoriza a executiva a decreto adicional especial à lei orçamentária do exercício 2025. Interessado, ex-senhor prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, classificação projeto de lei. Senhores vereadores e vereadoras, o projeto já se encontra na rede. Eu peço a dispensa da leitura. Em votação, a dispensa da leitura do referido projeto. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 016/25, assunto, altera o artigo 61 dos seus inciso 24. Revoga os seus incisos 1, 2 e seu inciso 19 da Lei Complementar número 127, de 24 de setembro de 1999, que dispõe sobre o sistema de previdência dos municipários de Catanduva e da outras providências. Interessado, o senhor prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, classificação projeto de lei complementar.
A mesma situação, senhores vereadores, projeto 16/25, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei complementar. Estamos requerendo a dispensa da leitura. Está em votação a dispensa da leitura. Vereadores e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ao Jurídico, para os devidos pareceres. Senhor presidente, passaremos agora à leitura das moções. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Gleison Begali, vereador desta Casa de Leis, vem através desse instrumento, nos termos regimentais, ouvido o colém do plenário da Câmara Municipal de Catanduva, apresentar a presente moção de aplauso ao Clube de Tênis de Catanduva, em reconhecimento sua marcante contribuição para o desenvolvimento esportivo, social e cultural de nossa cidade ao longo de quase um século de existência. Fundado em 1929 com o objetivo inicial de promover o tênis e outras modalidades esportivas, o Clube de Tênis de Catanduva consolidou-se como uma das instituições mais tradicionais e respeitadas do interior paulista. Desde os primeiros anos, foi berço de formato de atletas incentivador de práticas como o tênis, a natação e o polo aquático, além de sediar eventos sociais que marcaram gerações, como saraus, dançantes e encontros culturais. Ao longo das décadas, o Clube de Tênis de Catanduva cresceu e se modernizou, acompanhando as transformações da sociedade, sem perder a essência. Hoje, conta com a infraestrutura moderna e acolhedora, incluindo quadras, piscinas, academia, espaços e convivência em áreas dedicadas a todas as idades, sempre buscando oferecer experiências de qualidade aos seus associados. Mais de um clube, o Clube de Tênis de Catanduva é patrimônio de Catanduva, sendo palco de eventos que fortalecem os laços comunitários, celebram a cultura local e preservam valores que aproximam gerações. Sua atuação vai muito além das atividades esportivas, tornando-se um verdadeiro ponto de encontro e integração da comunidade. Assim, essa Casa de Leis, em nome da população catanduvense, registra publicamente seu aplauso, respeito e gratidão ao Clube de Tênis de Catanduva, por sua rica história, por seu compromisso com a qualidade e pela contribuição contínua ao esporte, à cultura e à vida social de nossa cidade. Sala de Sessões, Washington Luiz, em 6 de agosto de 2005, Gleison Begali, vereador. No mesmo teor, a Marinei Rosiane Borsilo, Valdir Fabiano, Cleide Sebastiana Mendonça Andriotti, Tereza Delurde Pinho, Daniela Costa Mendonça, Afonso Capristo Neto, Eliana de Carvalho Bigi, Pedro dos Santos Lima, Antônio Marcos Andriotti e Sônia Marli Nicoletti. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulações e reconhecimento aos alunos da Escola Estadual Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, que se destacaram em Olimpíada Robótica. A Câmara Municipal de Catanduva, por iniciativa do seu presidente, vereador Marcos Cripa, tem a honra de apresentar a presente moção de congratulações e reconhecimento aos alunos da Escola Estadual Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, pela brilhante participação na etapa regional de Olimpíada Brasileira de Robótica, realizada dia 3 de agosto na USP de São Carlos. A referida unidade de ensino levou 2 equipes para competir, demonstrando empenho, conhecimento e espírito de equipe. A equipe Robo Girls, composta pelas alunas Fernanda Godella e Laura Zanqueta, conquistou honroso 2º lugar, consagrando-se vice-campeão da etapa. Já a equipe Éter, formada pelos alunos Matheus Henrique Zampieri e Ana Júlia Ligiero, obteve uma excelente 4ª colocação. A Câmara Municipal enaltece o desempenho exemplar desses estudantes que levaram o nome da nossa cidade com honra e prestígio a um evento de grande relevância educacional e científica. A dedicação dos alunos, aliado ao suporte da escola e dos educadores envolvidos, evidencia a importância dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação desde os primeiros anos de formação escolar. O professor e orientador do projeto Renan Goulart explicou como foi a preparação. Eles estiveram envolvidos em projetos interdisciplinares que integram robótica, programação, arte e tecnologia, tudo isso dentro da proposta pedagógica do ensino integral da escola. A robótica foi abordada de maneira transversal, unindo ciência e criatividade em atividades práticas, dinâmica e com forte impacto educacional.
detalhou. A proposta foi incorporada às aulas regulares inspiradas no espírito da robótica artística do Olimpíadas Brasileiras de Robótica. O professor disse que o processo todo foi exigente, mas extremamente gratificante. Exigiu planejamento, mediação constante e, principalmente, escutativa. Meu papel foi estimular a autonomia dos estudantes e orientar nas dificuldades técnicas e motivar para que não desistissem diante dos obstáculos. Renan frisa que a vitória de uma escola estadual é um ato de resistência. É importante destacar que competimos com instituições que possuem estruturas muito mais avançadas, histórica em eventos deste tipo em maior tempo de preparação. Diante do exposto, requer a mesa do plenário, nos termos regimentais, que seja inserida na ata dos trabalhos a perante moção de congratulações e reconhecimento aos alunos que destacaram das Olimpíadas da Escola Estadual, Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, Fernanda Godella Zanqueta, Matheus Henrique Zampieri e Ana Júlia Ligeiro, bem como o professor e orientador do projeto, Renan Goulart, e a direção da referida escola, pela brilhante participação da Olimpíada de Robótica, no qual conquistaram o vice-campeonato na etapa regional. No mesmo teor, a educadora Estela Bianchi, doutora Regina Albuquerque, doutora Maria Stuck, doutora Fabrícia Signorelli e doutora Simone Secco, pelo workshop sobre neurodivergentes. A psiquiatra doutora Marina Toscano de Oliveira e a fonoaudióloga e psicopedagoga doutora Flávia Ferneda Magelo Long, pelo workshop sobre neurodivergentes. A psiquiatra doutora Marina Toscano de Oliveira e a fonoaudióloga e psicopedagoga doutora Flávia Ferneda Magelo Long, pelo workshop sobre neurodivergentes. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Belê. Quero agradecer a presença do meu irmão Aguinaldo, do meu pai Valdir e da minha mãe Maria Alice. Sejam bem-vindos, né? Família unida. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Compareça sempre. E que sirva de exemplo para as outras, né? Muito obrigado. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Catanduva, por iniciativa de seu presidente, vereador Marcos Cripa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do profissional exemplar e amigo Jaime Milanês, ocorrido em 18 de agosto de 2025. Exemplo de dedicação profissional na área da saúde, atuando no Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMU. Jaime foi sempre reconhecido pelo espírito de solidariedade, pela dedicação e pela prontidão em servir ao próximo, estando presente tanto nos seus momentos de alegria quanto nas horas mais difíceis. Mais do que um profissional comprometido, Jaime Milanês foi um verdadeiro amigo de todos, carregando consigo valores humanos que marcaram a vida de muitos catanduvenses. Orgulhoso da cultura do peão de boiadeiro, sua paixão pelo rodeio refletia a alegria e a autenticidade da sua personalidade, tornando-se uma figura querida e respeitada em nossa comunidade. Diante dessa perda irreparável, esta Casa de Leis, em nome de toda a população, sua homenageia póstuma de Jaime Milanês, estendendo votos de solidariedade e sentimentos de conforto aos seus familiares e amigos, colegas de trabalho e a todos os que com ele compartilharam momentos de convivência. Registra-se ainda a eterna gratidão por sua dedicação e legado, prestando essa moção de pesar e rogando a Deus que conforte o coração dos seus entes queridos, para que sua memória siga inspirando profundas gerações. Sala de Sessões, Washington Luiz, em 18 de agosto de 2025, vereador Marcos Cripa, presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, passaremos agora à leitura dos requerimentos. Considerando o inciso 1º do artigo 6º da Lei Federal, que determina caber entidades e órgãos do poder público garantia da gestão transparente das informações, propiciando ainda o acesso a ela e sua divulgação, e a premissa constitucional do papel fiscalizador do Poder Executivo, requer mesmo do plenário, na forma regimental, que oficie o ex-senhor prefeito municipal Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, junto à secretária de Saúde da Educação, para que informe, primeiro, a reforma da escola prevista para a Escola Municipal Armando Prandi foi devidamente finalizada? Segundo, em caso negativa, requer a justificativa de não finalização da reforma. Sala de Sessões, Washington Luiz, em 5 de agosto de 2025, Thaís Braz, vereadora. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Vereadores e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requer a mesa do plenário, na forma regimental, que o ofício do ex-prefeito municipal, Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, junto à Secretaria de Educação, para que informe. Primeiro, a reforma da escola prevista para a Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental, Sênica Bock, professora, foi finalizada? Segundo, em caso negativo, o item anterior requer a justificativa de não finalização da reforma escolar. Sala de Sessões Washington Luiz, em 5 de agosto de 2025. Thaís Braz, vereadora. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eis o senhor presidente da Câmara Municipal de Catanduva, requer a mesa do plenário, no artigo 24, parágrafo único, que oficialize o CNTIP do senhor prefeito municipal de Catanduva, para que, por meio das secretarias competentes, preste, no prazo legal do inciso 22 do artigo 14 da Lei Orgânica do município, esclarecimentos detalhados acerca das medidas adotadas para a correção de falhas e irregularidades apontadas no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Catanduva, exercício 2023. Processo 004591-989-23-1, em especial. 1. Quais medidas foram adotadas pela Prefeitura visando reduzir as alterações orçamentárias, uma vez que o exercício 2023, as suplementações superam a inflação do período que atingiram 22,87% da despesa inicialmente fixada? 2. Qual percentual de alterações orçamentárias realizadas no exercício de 2025 até a presente data? 3. Quais medidas foram adotadas para restringir as contratações temporárias, bem como reduzir o pagamento habitual e excessivo de horas extras? 4. Quais providências foram adotadas para promover a adequação da legislação municipal, estabelecimento do grau de escolaridade mínimo exigido para o provimento de cargos em comissão? 5. Quais as edificações públicas destinadas ao ensino e à saúde não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em vigor e qual a situação atual para sua consecução? 6. Quais medidas foram adotadas para restaurar o controle interno, garantindo sua autonomia em relação à Secretaria de Finanças, assegurando que seus relatórios passem a contemplar integralmente as incorreções, determinações e recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas, inclusive aquelas já verificadas em exercícios anteriores? 7. Quais são os critérios atualmente utilizados para acesso à jornada integral nas escolas municipais e qual a previsão para a regulamentação formal desses critérios? Além disso, solicita-se informar, primeiro, quais escolas municipais atualmente oferecem jornada integral? Segundo, qual é o programa ou planejamento para sua expansão nos próximos anos? 8. Qual o planejamento para solucionar as deficiências estruturais apontadas nas escolas? Alimentação escolar, laboratórios, sala de multiuso e equipamentos. 9. Qual a previsão para a implementação dos serviços de psicologia e assistência social na rede escolar, conforme determina a Lei nº 13.935/2019? 10. Quais medidas foram tomadas para garantir educação em tempo integral às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação? 11. Como a Prefeitura pretende reduzir o elevado número de professores temporários, que atingiu 49,56% do quadro docente? 12. Quais providências adotadas para assegurar deliberação prévia do Conselho Municipal de Saúde sobre a proposta orçamentária anual de saúde, antes do seu envio à Câmara Municipal, em conformidade com a resolução CNS número 453/2012 e a Lei Complementar número 141/2012? 13. Como está sendo controlada a execução das emendas parlamentares especiais, emendas PIX, considerando a ausência de fiscalização detectada pela Corte de Contas? 14. Quais providências foram tomadas para garantir a fidedignidade dos dados enviados ao sistema AUDESP e ao IEG-GM, corrigindo as divergências apontadas? 15. Quais atos ou contratos do exercício 2023 estão pendentes de julgamento do Tribunal de Contas, indicando os respectivos números processuais e qual a situação atual de cada um? Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se no dever constitucional da Câmara Municipal de exercer o controle externo de administração pública conforme disposto no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição Estadual e no artigo 14 do inciso 21 da Lei Orgânica do Município de Catanduva.
Embora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tenha emitido parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2023, foram identificadas diversas impropriedades e falhas da gestão, cuja correção é indispensável para a boa governança municipal e o atendimento eficaz às novas necessidades da população. A presente solicitação visa, portanto, obter informações claras e objetivas sobre as providências já adotadas ou andamento pelo Poder Executivo, possibilitando à Comissão de Finanças e Orçamentos avaliar a efetividade das ações corretivas e, assim, promover o adequado acompanhamento da gestão fiscal, orçamentária, patrimonial e operacional do município. Sala de Sessões Washington Luiz, em 5 de agosto de 2025, David Roger, vereador, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vereadores e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requer a mesa ou doutor plenário na forma regimental para que seja devidamente oficiado o ex-senhor prefeito municipal de Catanduva, Padre Oswaldo Oliveira Rosa, nos termos de regimento interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica do Município. Requerer as seguintes informações referentes à unidade de vigilância de zoonoses deste município, tendo em vista o tempo decorrido e a relevância do projeto para a saúde e o bem-estar animal, bem como para a comunidade, requer-se ainda informações. 1. Como é realizado o processo de adoção de animais abrigados no centro de zoonoses? Quais são os critérios adotados para a liberação dos animais para adoção? Há necessidade de triagem ou entrevista com os adotantes? Existe algum tipo de cadastro ou termo de responsabilidade? 2. Existe algum tipo de acompanhamento pós-adoção dos animais? Em caso positivo, qual é a periodicidade e o formato deste acompanhamento? São realizadas visitas ou contatos posteriores com os adotantes? Há controle de bem-estar dos animais após a adoção? O presente requerimento tem como objetivo promover a transparência e assegurar a efetividade das ações voltadas ao bem-estar animal, especialmente no que se refere à responsabilidade do poder público na adoção consciente e proteção dos animais sob sua guarda. Na certeza de sermos atendidos, reiteramos nosso compromisso com o bem-estar da população e aguardamos o retorno no prazo legal. Sendo só o que havia de ser tratado no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, termos em que pede e espera o deferimento. Sala de Sessões Washington Luiz, 7 de agosto de 2025, vereadora Laura Luiza. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, passaremos agora à leitura das indicações. Pela ordem, vereador Marquinhos Ferreira. Eu peço a dispensa da leitura das mesmas, senhor presidente. Está em votação requerido pelo vereador Marquinhos Ferreira. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, esgotou-se a matéria. Passaremos ao pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito, pastor Júlio. 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus mais uma vez pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer à Guarda Municipal que nos acompanha mais uma vez. Os pais e o irmão do nosso amigo e vereador Belê estão aqui. A mãe do Belê, se vocês não sabem, ela já foi muito brava. E ela cuidava de nós quando a gente jogava bola na rua lá, né, Belê? E hoje ela está aqui olhando para a gente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica feliz. A todos os vereadores, assessores que aqui estão. E nós só temos motivos para nos alegrar nessa início de noite. Eu fiquei 2 sessões afastado por questões de saúde, questões pessoais. Mas eu volto aqui a essa tribuna feliz pela vida e feliz pela oportunidade, mas também triste quando recebemos uma notícia, como hoje a moção de pesares pelo falecimento do nosso amigo Jaime Milanês, que também é um amigo da mesma faixa etária nossa, um amigo de longa data, seu irmão, sua família muito próximo, e nós queremos aqui dizer que nós estamos muito tristes pela perca de um rapaz muito jovem, muito prestativo à sociedade e muito bem relacionado com todos. Nós estivemos ontem no velório, nós podemos ver o quanto essa pessoa é querida. E normalmente num velório a gente acaba refletindo bastante
um pouco do que é a nossa vida. Propriamente a Bíblia, ela nos ensina que é melhor estarmos refletindo numa casa onde há luto do que aonde nós estamos em festa, onde estamos cercados por pessoas que estão ali talvez por interesse ou por um banquete, né? Também recebi uma notícia nesses dias que estive fora, pelo desrespeito com o dinheiro público, os supostos grandes desvios na saúde, pela instituição Mahatma Gandhi. Eu fiquei muito chateado com tudo isso, por saber que a Polícia Federal estava na nossa cidade, fiscalizando, e um monte de gente presa. Isso aí não é legal, então eu trago aqui a minha indignação, o meu repúdio a tudo isso que está acontecendo, que seja apurado e que os responsáveis paguem, e paguem muito caro por isso, porque nós sabemos o quanto a saúde custa para a nossa família. Então, que tudo aquilo que nós estamos lutando todos os dias, a dificuldade que nós temos para fiscalizar, para questionar todas essas coisas, ou propriamente as ferramentas e as dificuldades que temos para combater tudo isso, nós entendemos que sempre, tudo que está coberto um dia será descoberto. Então, todas as vezes que houver engano e mau caratismo, isso tudo virá à tona no seu tempo correto. Então é isso, eu sinto aqui pela família do nosso irmão Jaime Milanês, sinto muito pelo ocorrido na nossa cidade e quero aqui deixar o meu agradecimento a todos que aqui estão. Estamos aí, vamos para frente e eu acho que no decorrer do tempo tudo vai se encaixando e tudo vai dando tudo certo. Muito obrigado, gente, bom trabalho a todos e vamos em frente. Próximo vereador inscrito, Manuel Goldioro, 10 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gleice Pegar. Enquanto o nosso amigo se dirige à tribuna, eu queria pedir ao final dos nossos trabalhos um minuto de silêncio ao senhor Aparecido Donizete Camarote, que nos deixou no dia de ontem, externando aqui os nossos pesares a toda a família, ao filho Cleiton, que é nosso amigo, e que Deus possa trazer paz aí a todos os queridos entes que ficaram. Assim o faremos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, todos que nos acompanham na galeria, Guarda Civil Municipal. Presidente, eu queria queria parabenizar o professor Davi Zaqueu, conduziu a equipe do Tanabi Futebol Clube a um feito histórico no último sábado. Um cara batalhador, que era massagista, roupeiro e gari no clube, e depois de 3 anos de trabalho, muita dedicação e profissionalismo, conseguiu fazer um feito histórico na cidade de Tanabi. Eu que tenho acompanhado a história desse profissional, então gostaria de parabenizar aqui esse homem em levar o Tanabi a ser conhecido não só estadual, como nacional. E levando o Tanabi à final da segunda divisão do Campeonato Paulista e subindo o time para a divisão de acesso aí, a A4 em 2026. E falando em futebol, eu não poderia também deixar de parabenizar aqui todos aqueles que fazem a gestão da base do Catanduva Futebol Clube, um trabalho que tem dado fruto e tem oportunizado jovens da nossa cidade. E no último sábado, tanto a categoria Sub-15 e a Sub-17 avançou mais uma fase do Campeonato Paulista, onde o Sub-15 enfrentará fortes equipes como o Desportivo Brasil, Itaquá, Juventus. E o Sub-17 tem a missão de jogar contra Ibrachina, Comercial de Rio Preto e Ponte Preta. Jovens que militam aí na carreira do futebol, e desejo toda sorte de bênção nessa trajetória, onde a nossa cidade é um grande celeiro não só no futebol, como todas as modalidades, e esses jovens possam alcançar o feito aí, assim como o Alan Patrick e também o Alexandre, que são 2 joias da nossa cidade que está sempre em evidência. Muito obrigado pela oportunidade, presidente, e que Deus possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Próximo vereador inscrito, doutor Simval Malheiros, 10 minutos.
Boa tarde a todos os presentes, ao presidente Marcos Cripa, à mesa diretora e também a todos os nossos queridos vereadores e todos os ouvintes internautas e também os presentes aqui assistindo a nossa sessão. Eu queria falar com vocês que a terça-feira passada, a semana toda, né, eu passei em Brasília, tentando trazer benefícios para a nossa cidade, visitei vários ministérios lá, na saúde, da educação, das cidades e do esporte. E fui muito bem recebido na saúde, tenho que agradecer, inclusive, ao ministro Padilha, ao Alexandre Padilha, de uma forma, assim, muito grande. Ele foi suprapartidário, né? Já fomos deputados juntos em outras situações, e temos uma boa amizade. O Padilha tem, inclusive, a secretária dele é uma moça aqui de Catanduva, a Cristiane, no qual o primeiro emprego dela foi comigo. Ela foi minha secretária. Era uma menina muito inteligente e queria estudar, queria progredir, né? E o que aconteceu? Ela fez curso de inglês, espanhol, uma menina fantástica. A mãe era viúva, inclusive. Foi com grande dificuldade que ela estudou. E depois ela falou assim, agora eu vou lutar por outros lugares, quero conhecer, quero trabalhar em lugares diferentes, né? E foi para São Paulo. Depois, uma vez me ligou, quando eu entrei para deputada, ela me ligou e falou que era secretária de confiança do Alexandre Padilha, a Cris. Então, a Cris é uma menina bacana, e o Alexandre Padilha foi muito gentil, ele é médico, né? Me atendeu como médico, e nos deu um grande ânimo. Eu falei da situação de Catanduva, que está uma situação precária na área da saúde, faltam recursos financeiros, faltam UBSs boas, faltam equipamentos, né? Ele nos agraciou com mais um UBS, com mais uma UBS para colocar na região. Nós temos um UBS ali, vocês conhecem bem, ali sobre diagnósticos da saúde, sobre especialidades, né? Aqui perto da Fundação Padre Bento do Hospital Emílio Carlos. Agora pretendemos colocar essa UBS, provavelmente, lá na outro ponto da cidade, lá do Gabriel Hernandes, aquela região lá, para beneficiar as pessoas daquela região. Aí disse também que estava faltando dinheiro para manter essas estruturas funcionando, né? Ele também mandou a gente cotar, nós vamos falando com o padre Oswaldo e com o secretário da Saúde, cotar o que precisa financeiramente para a cobertura dessa instituição, essa nova UPA que está sendo feita lá, dizíamos UPA, mas é uma central de saúde e diagnóstico, está sendo feita lá no Gabriel Hernandes. Ele também vai cobrir financeiramente as despesas de equipamento. Então, ele foi muito gentil, dando para Catanduva mais uma UBS e mais dinheiro para equipar a saúde nesses lugares que estão com dificuldades, como tomógrafos, ultrassom, aparelho de eletro, para melhorar a qualidade da saúde de Catanduva. Estamos muito animados, né? Ficamos também, como o nosso pastor falou agora há pouco, ficamos muito tristes com o que aconteceu na saúde, né? A gente sente que o ser humano é fraco, né? Por isso que as tentações, eu chego a acreditar que o diabo existe mesmo, e que ele está trabalhando pesado, né? Porque para o indivíduo tomar uma atitude dessa, de desvios de dinheiro numa calamidade pública que está passando Catanduva, com relação à saúde, é mesmo muito triste. Mas vamos lutar, não podemos desmorecer, né? Quem esmorece não perde o merecimento. Então temos que lutar. Isso, logicamente, as pessoas serão punidas de acordo com o que fizeram e espero que ressarcido o dinheiro que foi tirado para que esse dinheiro volte aonde as suas origens, que é fundamental. E é isso que eu queria dizer. Um abraço a todos. Contem com a gente, se Deus quiser. Aproveitando a oportunidade, doutor Simbal, parabenizá-lo, viu, pela atitude de procurar o ministro para trazer recursos para a nossa cidade. Isso aí é muito importante, a casa está de porta aberta para todos os vereadores, viu, que queiram. Exato. Bater Viu, Marcos, porta. o que eu senti, viu, Marcos, voltando um ponto do que você falou, o que eu senti lá é que Catanduva, realmente, nós estamos totalmente sem representação. Nós não temos representantes na esfera federal, especialmente, no qual a gente percebe que quem não é visto não é lembrado.
se não se fala de Catanduva, Catanduva teoricamente é esquecida, né? E muitos benefícios que vêm para diversas outras cidades, como no esporte mesmo. Tem um investimento que a secretaria, que o André Fufuca, que é o ministro, né, seus assessores me falaram, há uma grande distribuição de verbas para reformas de campos de futebol, reformas de quadra, desenvolvimento de área de pista para se andar. E, na final de contas, Catanduva nunca foi beneficiado por isso. Eles disseram, até ele me disse, mas estava muito em cima. Até o dia 22 encerra agora um projeto no qual mexe com a classe empresarial. Os empresários que derem ajuda serão descontados no imposto de renda da firma. Isso é um grande estímulo, só que encerra dia 22 agora. Nós teremos que fazer uma visita em todos os empresários, todas as firmas de Catanduva, mas infelizmente está muito curto o tempo. Então eles disseram que assim que reabrirem, eles vão nos avisar, porque Catanduva precisa de muita coisa. Estive também falando com o pessoal na parte das cidades, né, sobre o asfalto, a possibilidade também deles enviarem verbas para Catanduva. Vai ser feita uma solicitação, um projeto que a gente vai fazer e vai levar novamente lá, para que eles estudem e vejam a situação catastrófica que está Catanduva com relação ao asfalto. Para que há possibilidade, sim, de conseguir dinheiro para o asfalto em Catanduva por essa via, inclusive sem empréstimos, nada a ser pago, simplesmente o dinheiro para ser colocado na cidade. Boa noite. Próximo vereador inscrito, David Roger, 10 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, servidores da casa, nobres vereadores, população que nos assiste presencialmente também pela internet. Eu queria também agradecer, doutor Simval, que eu sou uma pessoa, me sinto lisonjeado de exercer a vereança ao lado do senhor. Eu sinto o calor humano quando o senhor fala da saúde e de cuidar de pessoas. Então, parabéns pelo trabalho e por toda essa dedicação que o senhor tem tido em relação à saúde catanduvense. Senhor presidente, eu quero falar aqui que eu estive na última sexta-feira na escola Vitorino, onde teve uma reunião lá com pais, né? Inclusive, quero parabenizar o diretor, Rafael, que quando ele assumiu a escola 2 anos atrás, participava 5 pais da reunião. E hoje eu vi lá mais de 150 pessoas. Ele conseguiu fazer um trabalho fenomenal dentro da escola, de trazer a família e os pais para dentro da comunidade escolar, que isso é muito importante. E falando da escola Vitorino também, eu quero dizer que oficialmente no dia 8 de setembro, os militares estarão dentro das escolas cívicos-militar aqui de Catanduva, que serão Vitorino e Joaquim Alves Figueiredo, né? Tivemos alguns imprevistos aí, 2 liminares, uma na contratação dos militares. Catanduva foi recorde de militares que se inscreveram para o programa. Foram 20 militares, teve cidade que teve problema de contratação, mas aqui nós tivemos recorde de inscrições para que essas pessoas possam trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na formação. Eu lembro quando a mãe sempre falava assim, olha do leite para ele não derramar no fogão. E parecia que você tirava o olho, o leite derramava. E era sempre mais difícil limpar o leite derramado do que desligar o fogo. E é por isso que eu gosto de trabalhar sempre na prevenção. Nós precisamos atuar na educação, trabalhando civismo, cidadania nos nossos jovens, para que nós possamos criar pessoas viáveis para a nossa sociedade. Pessoas que, além de tudo, enxerguem os seus direitos, mas também que tenham plena consciência dos seus deveres, né? Se a gente pesquisar no Google lá, direito à saúde, você vai ver um monte de pesquisas lá. Se você falou assim, pesquisar lá, boas práticas para que você tenha uma saúde boa, você vê poucas pesquisas lá, porque as pessoas estão mais acostumadas
a entender e reivindicar os seus direitos do que fazer e executar os seus deveres. Então, essa é uma das coisas que eu quero falar aqui. Inclusive, quero agradecer o Tenente Coimbra, esteve aqui, presidente, inclusive mandou um abraço para o senhor, né? Esteve aqui também com o secretário executivo Vinícius Neiva, esteve visitando as escolas, conseguimos algumas verbas aí, né, emendas para que pudesse cobrir quadra, pintar quadra, fazer arquibancada, tudo isso está em processo. E agradecer também o fenomenal trabalho da dirigente Alessandra e do supervisor Eduardo, que fizeram todo aí o trâmite para que essas escolas viessem aqui. E eu acredito que em janeiro serão mais 50 escolas, eu acredito que Catanduva será contemplada com mais uma escola cívico-militar. Também quero agradecer aqui, senhor presidente, ao deputado federal Paulo Bilinski, que é o presidente da Comissão de Segurança. Também quero estender esse agradecimento à vossa pessoa, que nos liberou aqui, autorizou para que o trabalho fosse realizado. Agradecer aos servidores dessa casa, que com muito carinho, dedicação e excelência, né, prepararam tudo, o pessoal da técnica, da comunicação. Foi um sucesso o evento, tivemos aqui representantes da sociedade, das instituições, tivemos também representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público. Foi um bate-papo muito abrangente, profundo, onde nós discutimos ideias, conseguimos entender as necessidades. Eu acho muito importante esse trabalho que o deputado tem feito, porque ele falou que o problema de segurança de Catanduva não é um de uma cidade lá no Piauí. Então, esse trabalho de ele estar em loco, vendo e analisando a situação de cada município, pode os ajudar a criar políticas públicas que venham beneficiar diretamente os municípios e as regiões. Ressalto aqui que Catanduva, a questão de segurança, é uma cidade muito segura, né? Teve até um dado aí que Catanduva teve pouca redução na questão de assaltos, mas não é que não teve pouca redução, é que já era uma cidade muito segura e que os índices eram muito baixos. Então, por isso que, na verdade, não teve uma pouca redução, já era uma cidade muito segura. Então, parabéns aí à Polícia Militar e também à Polícia Civil. Eu vi alguns vídeos rodando aí, senhor presidente, a respeito de violência escolar. Não sei se os vereadores viram agora à tarde aí uma briga que aconteceu numa escola municipal aqui, que parece que teve até faca, né? Então, nós precisamos ter uma atenção especial para isso. E uma das métricas que nós propusemos no plano plurianual foi essa questão de segurança nas escolas. Tinha uma métrica lá que dizia que as escolas, eram 10 escolas visitadas durante o dia. E a métrica era passar para 13 escolas visitadas durante o dia. Mas para mim isso é um índice apenas de esforço. Eu corro 5 quilômetros, agora estou correndo 7, mas quais são os benefícios e qual é o tempo que eu tenho que fazer isso? Então, os indicadores que nós propusemos foram que nós pudéssemos analisar e ter índices de redução de furtos em escolas e prédios públicos, redução de violência escolar e o aumento da sensação de segurança por pais, alunos e professores. Volto a dizer, dentro da administração nós temos o estratégico, o tático e o operacional. Nós precisamos cuidar mais do estratégico para não ter que trabalhar tanto no operacional e, às vezes, em vez de trabalhar na prevenção numa situação dessa, a gente ter que ter uma medida de reação, né? Então, eu quero também aqui, nos meus últimos momentos, me solidarizar principalmente aos funcionários da OSC, né, afetada aí por toda essa operação que teve aí. Quero fazer uma menção honrosa aqui ao GAEC, a Polícia Federal, que tem cumprido o seu papel. Nós não sabemos quantas pessoas morreram por causa desses desvios, né? Então isso é importante lembrar. Nós precisamos, ainda não está totalmente controlada a situação. Eu não tenho a informação se as pessoas jurídicas, os médicos, tiveram o seu salário, né, recebido.
Então, essa é uma situação triste. Catanduva poderia estar no cenário nacional com muitas outras informações, notícias, mas mais uma vez nós aparecemos no noticiário nacional de uma forma triste e lamentável. Eu peço a Deus nessa cidade que Deus quebre todo o princípio da corrupção nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, Gleison Begali, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, Vânia, mesa diretora, todos os nobres pares, servidores da casa, assessores, munícipes, guarda municipal, a todos que nos acompanham também de suas casas, aqui no plenário, de forma especial uma menção aqui à família do nosso colega vereador Belê, que está aqui na casa, nos acompanhando nesta noite. Presidente, sempre fui um defensor do turismo religioso aqui na nossa cidade, do turismo de eventos. Eu acho que é uma das poucas formas que nós temos de fazer com que o turismo de fato em Catanduva progrida. Turismo pode ser considerado uma empresa de desenvolvimento, é um setor que atrai investimento, atrai pessoas, e nós temos que olhar para aquilo que nós temos uma predisposição a trabalhar. Nós não temos fontes naturais, nós não temos uma água sulfurosa, nós não temos montanha, mas nós temos aqui, personificado no Padre Albino, uma potência religiosa, agregado a isso uma série de outras vertentes que nós podemos aproveitar. Acoplado a isso, a questão também do turismo de eventos. Nós recebemos hoje, no seu gabinete, presidente, a técnica de natação Andréa Malfará, que nos disse que está organizando um evento em outubro de natação e que a rede hoteleira de Catanduva já está toda ela ocupada, e também das cidades vizinhas. Citou aí umas 10 cidades aqui da circunvizinhança, incluindo Rio Preto, onde as pessoas já estão buscando da rede hoteleira para poder participarem do evento. Aí eu digo para vocês, um esforço do município, investe às vezes 10, 15, 20 mil reais para um evento como esse, o quanto que não vem de investimento, quanto que essas pessoas não trazem para a cidade em forma de serviço, rede hoteleira, alimentação, serviço, transporte, enfim, traz muito mais do que isso. Então, que sirva aí, eu já realizei grandes eventos aqui na cidade, na área do xadrez, e eu sei também como é a falta, às vezes, de espaço, mas esse se tornando um cotidiano, né, algo constante no nosso calendário, esses grandes eventos, faz com que nós movimentemos toda essa estrutura e, consequentemente, agreguemos aí uma rede, né, uma indústria de transformação que é o turismo, que tanto pode contribuir para o crescimento da nossa cidade. Ainda falando da Andréia, ela enalteceu muito o trabalho da Secretaria de Esporte, enalteceu aí a pessoa do Padre Oswaldo, mas não deixou também de deixar aí também registrado o quão necessário é a reforma lá, o término da reforma, né, presidente? Ela até pediu para o presidente, para mim, se a gente pudesse de alguma forma avaliar essa situação, por que essa piscina não sai do papel, por que ela não, de fato, não chega, né, até o cotidiano aí dos atletas. Eu já estive lá no mandato anterior, cobrando, falando, e de fato é algo que precisa ser feito para que nós consigamos dar aí uma salvaguarda para essas equipes de natação da cidade que tão bem representam. E aproveitando, finalizando, o motivo foi o agradecimento que nós fizemos ao Miguel e ao Pedro, nadadores, né, presidente? Sim. Que tão bem representam a nossa cidade em competições e que vieram aqui receber as suas moções, merecidas homenagens aqui da casa, no salão da presidência, enaltecendo o trabalho a performance desses nadadores que tão bem representam a nossa cidade. Então, nessa visita suscitou aí essa questão do turismo de eventos, da participação esportiva, do como nós podemos fazer a nossa cidade se desenvolver e crescer com pequenas ações, pequenos gestos.
Falando em desenvolvimento e crescimento, nós recebemos aí o convite do Ivo Pinfield, que também hoje enalteceu aqui o projeto de lei do presidente, abrindo forças aí para o comércio local, nas aquisições aqui da Câmara. Presidente, parabéns pela iniciativa. Convidando todos nós para a Feira do Comércio, a 36ª edição da Feira do Comércio, parabenizar aí a parceria do SESC com o Sincomércio, para que possamos valorizar, né, os nossos comerciantes e, consequentemente, melhorar aí as vendas. Um setor que a gente sabe que emprega muito na cidade, talvez seja o maior empregador do nosso município e que precisa ser valorizado para que nós possamos conseguir competir aí com as vendas online, né, que estão hoje complicado e que fizeram que os nossos comerciantes tenham que se movimentar aí de forma sobrenatural, digamos assim o termo, nesse mercado que está cada vez mais competitivo. Eu estive na última sexta-feira no Teatro Municipal prestigiando a Companhia NOR, que juntamente com a Orquestra Escola de Catanduva promoveram o Festival Flores de Agosto, festival de dança que reuniu lá uma dezena de escolas de dança que trouxeram aí, mais uma vez, os encantos das nossas bailarinas, dos nossos dançarinos, das nossas apresentações, da nossa Orquestra Escola de Catanduva, magistralmente coordenada pelo maestro Misael, sob a presidência do Rogério Espada, que é um abnegado também da cultura catanduvense, e em nome da Letícia Cantão e da Joyce Milan, queria parabenizar a todos os dançarinos, a todas as apresentações que fizeram da noite de sexta-feira uma noite repleta de sensações, repleta de beleza, de classe, de arte, valorizando aí a participação do setor cultural da nossa cidade. Então, a Companhia NOR, a nossa reverência e os nossos parabéns, elas que estarão no próximo mês no país vizinho, né? Nossos irmãos argentinos estarão lá na Argentina representando Catanduva, as nossas cores, a nossa bandeira, numa apresentação de dança. E por fim, presidente, eu queria parabenizar que nós recebemos hoje também na vossa sala a OAB de Catanduva, presidente César, juntamente com a Maria Letícia, advogada, e Nilton Marto Vieira da Cruz, da Arcos, que vieram convidar a casa aí para um fórum das mulheres. A doutora Daniela, que é assessora aqui da Laura, também esteve lá representando aí os advogados da nossa cidade. Então, queria parabenizar a iniciativa do Núcleo das Mulheres da OAB, que estão se organizando aí em conjunto com outras entidades para trazer esse importante fórum falando sobre a segurança das mulheres e tudo aquilo que envolve de importância nesse cenário dessas guerreiras, mães, mulheres, batalhadoras, trabalhadoras, elas que são as molas motrizes aí, o esteio das nossas famílias, das nossas casas, e que esse fórum possa ser perene aí na nossa sociedade, fazendo com que tenhamos cada vez mais uma sociedade igualitária, transformada e transformadora. Era o que eu tinha para hoje, queria agradecer a todos pela oportunidade. Presidente, mais uma vez obrigado pelo espaço. Fiquemos todos bem, fiquemos com Deus. Uma boa noite a todos. Próxima vereadora inscrita, Ivânia Soldati. Só um adendo à fala do vereador Gleison Begali. O fórum vai ser realizado dia 25/8, a partir das 8 horas, é aberto ao público no Clube de Tênis. A entrada gratuita é uma realização da OAB em parceria com a Arcos. Todos os vereadores estão convidados, todos que nos assistem, a entrada é gratuita. 10 minutos, vereadora. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, saudando a família do nosso colega Belê, sejam todos bem-vindos. Hoje, o que me traz à tribuna é muita indignação, é uma profunda indignação diante da barbárie que aconteceu no município de Bananal. Acredito que muitas pessoas viram ontem, onde um cavalo foi
mutilado às 4 patas. E sabem por quê? Porque simplesmente o cavalo estava cansado. Ele tinha participado de uma caminhada, e ele cansou e não conseguiu subir um desfiladeiro que ele tinha que subir. Um jovem de 21 anos simplesmente mutilou ele vivo, o cavalo vivo, às 4 patas. Infelizmente, o cavalo sangrou até a morte, sofreu. Então, vamos pensar na dor desse inocente, na dor que ele passou, no sofrimento, sem poder se defender, sem poder levantar, sem poder sequer gritar. Não sabemos o que se passa na cabeça de um ser humano. Então, eu só me pergunto o seguinte: o que uma pessoa dessa vai fazer quando um idoso não tiver mais, vamos pensar assim, né? Utilidade, porque geralmente é isso que tem pessoas que pensam isso, né? Que nós temos um tempo hábil para produzir, para fazer e depois descansar. Esse cavalo não era um cavalo velho, ele só estava cansado, ele só queria descansar. E ele foi mutilado e morreu ali, e ainda fez postagem, se divertiu, fazendo a barbárie que ele fez com o animal. Nós não podemos mais admitir que cenas como crueldade como essa passem impune. Por isso que eu prezo por políticas públicas que olhem pelos nossos animais, que mais pessoas denunciem, que mais pessoas trazem à tona, não só um crime como esse, que é barbário, mas tem outros crimes, até uma pessoa que mantém um animal amarrado numa corrente, isso é crime, eles não podem falar. Então, eu peço que denuncie. Esse caso não é um caso isolado, que se escancarar e precisamos de política pública, não. Precisamos com urgência, política pública, devoção, precisamos que as autoridades tomem providência. E o que mais nos fica nessa barbárie toda, ele já está solto, não está preso. Ah, mas maus tratos vai preso? Sim, foi cumprido. O que diz a lei, ele foi cumprido. Foi levado, foi encaminhado, ficou preso, só que ele pagou uma fiança e saiu. Então, tinha que ser um crime inafiançável, que pagasse pelo seu crime. Ah, mas é só um animal. Não, é uma vida, tanto quanto se fosse uma pessoa que ele tivesse feito isso. E não vai longe. Ontem, na nossa cidade de Catanduva, a Patrulha Ambiental, a GCM, recebeu uma denúncia também de maus tratos de uma cachorra que o tutor estava espancando. Era só mais um espancamento, como a gente recebe direto. Foi conduzida, a patrulha foi até o local, e como sempre, o tutor nega. Não, mas, infelizmente, a hora que a patrulha virou as costas, ele espancou tanto a cachorra que a cachorra parou de andar. O espancamento foi tanto. A vizinhança denunciou novamente, e hoje a patrulha, mediante a denúncia, a patrulha ambiental, que foi imprescindível nesse caso, que foi no local rapidamente, chegando lá, a cachorra já não andava mais, já apresentava medo, ele foi conduzido ao plantão policial também, passamos quase o dia todo lá, à espera do desfecho da situação. Ou a pessoa ainda está na delegacia, vai ser instaurado o inquérito, com certeza não vai ser preso, com certeza vai estar solto também, mas nem por isso paramos de denunciar. Você viu, denuncie, porque somente assim teremos políticas públicas e alguém que olhe para os nossos animais. Agora, vamos falar... Não, já estava esquecendo de mais um caso. Nosso amigo, o Gordo, passou, me mandou no domingo à noite. Vereadora, tem um cavalo morto aqui no Santa Rosa, 8h da noite. Aquele cavalo, quem passa por ali sabe que ele ficava amarrado na área verde. Foi indiciado várias vezes, foi pedido, mas, infelizmente, o cavalo apareceu morto. Agora eu pergunto aos senhores, apareceu o tutor do cavalo? Também não. O cavalo ficou ali, foi recolhido pelo município, mas assim, extremamente maus tratos também, mais uma impunidade, o tutor não vai aparecer e não vai pagar pelo seu ato. Agora vamos falar de coisa boa, pelo menos uma coisa boa nessa fala na tribuna. Eu quero parabenizar a carreta do Sebrae, que esteve em Catanduva ontem,
ficou o dia todo na Praça do Relógio, lá em cima na Rua 15, onde pôde tirar todas as dúvidas de empresários, abrir empresa, fechar empresa, conduzir para os empresários da cidade tivessem todo esse respaldo. E hoje ficou o dia todo na Praça da República. Quero agradecer ao diretor do SEBRAE, o Marcos Vignoli, que sempre tem trazido para Catanduva, na nossa cidade, ações do SEBRAE. Nunca se esquece de Catanduva, trazendo ações do SEBRAE, onde ele é diretor, e parabenizo por não nos esquecer de Catanduva. Agradeço a todos e uma boa noite. Próxima vereadora inscrita, Laura Luísa Protetora, 10 minutos. Boa noite a todos, presidente, primeira secretária, nobres vereadores, guarda sempre aqui presente, a todos que nos acompanham. Eu fiz já uma moção, mas eu também gostaria de vir aqui agradecer na tribuna a iniciativa de duas empresárias daqui da nossa cidade, as senhoras Karina Monteleone e Silvia Ravazzi, que elas realizaram no dia 2 de agosto um evento 100% beneficente em prol dos animais resgatados pela protetora Rafaela Guardia, que também é minha assessora, e responsável pelo projeto Pet Catanduva. Que mais pessoas possam se inspirar, se espelhar nessa atitude, para que mais animais possam ser beneficiados. E já puxando o gancho, para agradecer todos os meus colegas vereadores que votaram na primeira discussão a favor do meu projeto de lei. Hoje, peço a todos que votem também em segunda discussão. Esse projeto de lei visa realizar anualmente, pelo calendário oficial municipal, uma caminhada, que é um evento que já é realizado de forma particular. Eu já realizei, Ivânia já realizou, Rafa já realizou, a Silvia e a Karina, como eu falei agora há pouco, realizaram. E vai ser um evento, uma caminhada, que vai ser feita todo ano para promover adoção responsável, tutoria consciente, prevenção de abandono e maus tratos, além de ser um evento público e aberto para arrecadação de fundos para protetores e ONGs. Então, é um evento que vai nos ajudar bastante, nós protetores, e também, consequentemente, os nossos animais. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite. Como não temos mais nenhuma vereadora e vereador inscrito, eu convido a senhora primeira secretária que proceda a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores para a ordem do dia. Gordo. David. Presente. Gleison. Presente. Ivan. Presente. Ivânia presente. Pastor Júlio. Laura. Presente. Manuel. Marcos Cripa. Presente. Marquinhos Ferreira. Doutor Simval. Presente. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Como há número regimental legal, eu convido a senhora primeira secretária que dê conta da matéria e da ordem do dia. Primeira discussão, daí. Senhor presidente, passaremos agora à leitura dos projetos em segunda discussão. Processo 038/25. Assunto dispõe sobre a instituição do Dia da Caminhada, no terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, e da outras providências. Vereador interessado, vereadora Laura Luísa, classificação projeto de lei, sem novos pareceres. Projeto 38/25, de autoria da vereadora Laura Luísa Protetora, projeto de lei em segunda discussão. Está em discussão o projeto. Encerrada a discussão, em votação, votação em globo. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 013/25, assunto altera a lei complementar número 1109, de 13 de fevereiro de 2025, e da outras providências. Interessado, o senhor prefeito Padre Oswaldo Oliveira Rosa, classificação projeto de lei complementar, sem novos pareceres. Projeto 13/25, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei complementar, em segunda discussão. Está em discussão o projeto. Encerrada a discussão, em votação.
Votação em globo. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. Senhor presidente, passaremos agora a leitura dos projetos em discussão única. Processo 01/25, assunto veto parcial, projeto de lei número 34/25, autógrafo 7954, de autoria do vereador Pastor Júlio Zanini, que dispõe sobre a criação do Dia da Superação Eu Venci as Drogas, na cidade de Catanduva e da outras providências. Interessado, ex-senhor prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, classificação veto parcial. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senhor presidente, nobres vereadores, pois bem, o presente veto apresentado visa vetar parcialmente o PL 34/25, autógrafo número 7954, atingindo integralmente as disposições contidas no artigo 3º do texto original. O capítulo referido ao artigo 3º não determina expressamente que o poder público promova ações contidas no inciso 1º, 2º, 3º e 4º, sendo-se disso que, conforme consta no texto originário, pelo poder discricionário do poder público, a promover as ações contidas nos incisos. Assim, vislumbra-se que não há imposição no texto originário possível e caracterizar ingerência do Poder Legislativo ou Poder Executivo, pois, quando se renoma o texto pelo poder discricionário e dá uma prerrogativa atribuída aos agentes públicos para que possam tomar decisões com certa margem de liberdade, dentro do limite estabelecido pela lei. É um poder conferido pelo ordenamento jurídico para que os agentes públicos possam agir conforme interesse público. Portanto, não há que se falar em ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade do texto originário do artigo 3º do PL 34/25, bem como o texto encontra-se adequado quando a parte gramatical, jurídica, lógica e teológica. Por isso, a comissão dá o seu parecer à rejeição ao veto e à manutenção do texto original do artigo 3º do PL 34. Sala de Sessões Washington Luiz, 19 de agosto de 2025, vereadores Belê Martins, Ivan Bernardi e Pastor Júlio Zanini. Veto 1/25, de autoria do senhor prefeito municipal, veto parcial. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é pela rejeição ao veto do senhor prefeito municipal. Está em discussão o parecer da comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gostaria de discutir. Júlio Zanini. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Como autor desse projeto, eu não poderia deixar de passar e notificar algumas coisas que eu acho que é de muita importância para nós, como legislativo, para que nós não precisamos entrar em nenhum embate duro, em oposição ou não. Eu acredito que aqui, como todos da base, o senhor presidente, como líder da base, como chefe do legislativo, eu acho que seria muito importante a gente discutir isso, porque, para mim, esse projeto é um projeto muito importante, porque ele tem um significado muito grande para mim, dependente químico, e também das famílias de dependência química. E, na verdade, quando o parecer da comissão, ele fica muito bem claro, não há ingerência, não há nenhum tipo de situação, inclusive no TJ, há situações de casos que já foram dados como procedente. Mas, enfim, o que eu anotei aqui? Eu fico triste porque é um projeto de grande valia para mim, né? Passou pelo jurídico da casa, presidente, passou por todos os gabinetes dos vereadores e também foi aprovado por unanimidade. Então, esse primeiro veto de 2025, eu fico triste por ser um projeto de lei de minha autoria e de tanto valor para mim. Então, assim, eu gostaria de pedir para os senhores vereadores, isso não é uma afronta, eu não sou oposição do prefeito, e não estou aqui para fazer uma oposição desonesta, nós já falamos sobre isso. Mas uma oposição justa, quando precisar ser feita, e eu tenho liberdade nos meus votos e votar em cima daquilo que eu acredito que é correto. Então, o que eu peço para vocês? Para que esse veto seja derrubado. E que, se há necessidade de se ter um diálogo com o prefeito, que assim seja, e que, se isso tiver que ser discutido em outras instâncias, para mim isso é de muita importância. Porque existe um ditado que diz o seguinte, infelizmente, às vezes nós vamos ter que travar algumas batalhas, e se você procura paz, prepare-se para a guerra.
Esse é um ditado que a gente já ouviu isso, e não é um embate, presidente. É somente uma forma de expressar o valor que isso tem para mim. Então, assim, o jurídico da casa, que é um jurídico ao qual nós respeitamos muito, temos um bom diálogo, passou, se há alguma divergência, alguma dificuldade, gente que discuta isso, mas eu peço que esse veto do senhor prefeito seja derrubado para que isso seja discutido, enfim. A política, para mim, é muito nova ainda, eu estou aqui aprendendo e eu quero aprender muito com os senhores, principalmente com o senhor presidente, já disse isso, pela sua experiência que o senhor tem aí de tantos mandatos e tantos outros vereadores. Então, se de alguma forma aqui eu acabei avançando ou passando, mas é só uma forma de abrir meu coração, acho que a tribuna ela é isso. Eu não só represento um sentimento meu aqui, mas de muitas famílias, centenas de famílias catanduvenses, que simplesmente é um projeto que não força, né? Fica muito claro, mas enfim, é só uma forma, eu não poderia deixar de passar, de me expor aqui na tribuna, de colocar o meu pensamento. E é isso. Obrigado, viu, presidente? Obrigado a todos. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Nós vamos votar, então, o parecer da comissão, que é pela rejeição do veto do senhor prefeito municipal. Está em votação o parecer da comissão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Veto rejeitado. E o parecer aprovado. Processo 02/25, assunto veto parcial ao projeto de lei número 35/25, autógrafo 7955, de autoria do nobre vereador Pastor Júlio Zanini, que institui o programa de regularização e incentiva a implantação de plantio de frutas, legumes e hortaliças comunitárias e compostagem no município de Catanduva e da outras providências. Interessado, o senhor prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, classificação veto parcial. Parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Senhor presidente, nobres vereadores, pois bem, o presente veto apresentado visa vetar parcialmente o projeto de lei 35 de autógrafo do 97955, atingindo integralmente as disposições contidas nos artigos 6º, 8º e 13, todos do texto original. Realmente, o artigo 6º claramente apresenta uma ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, no tocante ao procedimento de ligação de água sob a incumbência do Executivo Municipal. Já os artigos 8º e 13 é da interpretação forçosa de ingerência de poderes. Primeiro, que o artigo 8º diz respeito à publicidade e propaganda de plantio comunitário. E essa publicidade é inerente ao Poder Executivo, até porque constar no artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, não há ingerência quando a própria CF, Constituição Federal, assim determina. Destarte do artigo 13 fez constar deliberar sobre cada caso concreto, ou seja, é dar prerrogativa atribuída aos agentes públicos para que possam tomar decisões com certas margens de liberdade, ou seja, porém fazer ou não incorrendo assim ingerências de obrigar o poder a cumprir determinação no texto da lei. Portanto, há inconstitucionalidade quanto ao artigo 6º, e não há que se falar em ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade no texto originário dos artigos 8º e 13, no PL 35, bem como tais artigos encontram-se adequados quanto à parte gramatical, jurídica, lógica e teológica. Por isso, esta comissão requer a votação do veto artigo por artigo, dando seu parecer favorável pelo veto artigo 6º, favorável pelo artigo 6º, e pela rejeição ao veto e manutenção do texto originário dos artigos 8º e 13, do PL 35/25. Sala de Sessões Washington Luiz, 19 de agosto de 2025, vereadores Ivan Bernardi, Pastor Júlio Zanini e Alexandre de Jesus Martins, do Belê. Veto 2/25, de autoria do senhor prefeito municipal, um veto parcial. Então, nós temos duas situações aqui. Nós temos a votação artigo por artigo, dando o seu parecer favorável pelo veto ao artigo 6º e pela rejeição ao veto e manutenção do texto originário dos artigos 8º e 13 do PL 35/25. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Então, nós temos... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador
Cleiton. Eu acho que é de comum acordo aqui da casa, inclusive do pastor, a gente possa fazer uma votação única, incluindo já os pareceres que foram determinados aí, com aprovação de acordo como foi Eu só especificado aí estou pela seguindo o casa. parecer da comissão, mas muito bem observado por Vossa Excelência. Se há o consenso da casa na votação do parecer, nós podemos fazer da forma que foi exarado o parecer. Então, está em votação o parecer da comissão, que é favorável pelo artigo 6º e pela rejeição ao veto e manutenção ao texto originário dos artigos 8º e 13 do PL 35/25. Encerrada a votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer da comissão. Processo 03/25, assunto veto parcial ao projeto de lei 36/25, autógrafo 7956, de autoria do nobre vereador Gordo do Restaurante, que inclui o Geek Fest Catanduva no calendário oficial de eventos do município. Interessado, é o senhor prefeito Padre Oswaldo Oliveira Rosa, classificação veto parcial. Senhor presidente, nobres vereadores, pois bem, o presente veto apresentado visa vetar versalmente PL 36/25, de autógrafo 7956, atingindo integralmente as disposições contidas no artigo 1º do texto original. O conteúdo do dispositivo legal não viola o princípio de reserva de administração e da separação dos poderes. Há necessidade de se mencionar que a mera criação ou instituição de data comemorativa conscientizadora, sem o estabelecimento de obrigações da administração pública municipal, não configura a violação do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 24, parágrafo inciso 2º da Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, não há o que se falar da ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade do texto originário do artigo 1º do PL 36/25, bem como tal artigo encontra-se adequado quanto à parte gramatical, jurídica, lógica e teológica. Posto isto, esta comissão requer pela rejeição ao veto da manutenção ao texto originário do artigo 1º do PL 36/25. Sala de Sessões Washington Luiz, 19 de agosto de 2025, vereadores Ivan Bernardi, pastor Júlio Zanini e o vereador Belê. Veto 3/25, de autoria do senhor prefeito municipal, veto parcial. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é pela rejeição ao veto. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Veto. Rejeitado. Processo 111/25, assunto solicitando ao prefeito municipal informações relativas ao contrato de reforma da piscina do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, interessado, vereador David Roger, classificação, requerimento. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senhor presidente, nobres vereadores, nas atribuições do artigo 32 do regimento interno desta comissão, após análise do presente requerimento, verifica que não há inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade. Ademais, o requerimento encontra-se adequado quanto à parte gramatical, jurídica, lógica e teológica. Ademais, conforme o regimento interno desta Casa, compete ao vereador, em seu artigo 57, terceiro, apresentar proposições que visem o interesse coletivo. Isto é, compete ao vereador apresentar requerimento, com efeito no artigo 113, parágrafo único, inciso 2º do regimento interno. Compete ao presidente da Câmara decidir acerca do requerimento, que poderá ficar em deliberação em plenário. Portanto, sendo necessário deliberação em plenário, esta comissão dá seu parecer favorável pelo requerimento. Sala de Sessões Washington Luiz, 19 de agosto de 2025, vereadores Ivan Bernardi, pastor Júlio Zanini e vereador Belê. Processo 111/25, de autoria do vereador David Roger, requerimento. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é favorável à aprovação do requerimento. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O parecer da comissão. Senhor presidente, esgotou-se a matéria. Esgotada a matéria do expediente,
Não tem mais nenhum vereador inscrito? Então, nós faremos, pela solicitação do vereador Gleison Begali, um minuto de silêncio. O vereador denomine a pessoa, Gleison. É o senhor Aparecido Donizete Camarote. Vereador Marquinhos, do funcionário do SAMU. O Jaime. Ivan Bernardi. Pela ordem, presidente. Pela Eu queria ordem. também pedir um minuto de silêncio pro Washington Alfredo, que era do Empório São Pedro, aí, que faleceu ontem. Sim. Meu tio e padrinho da minha esposa, então queria pedir para ele também. E também o Jaime Milanês, ex-funcionário, que foi funcionário do SAMU. Um minuto. Como não há mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária, já convocando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para 2 sessões extraordinárias que será realizada em instantes. Uma boa noite a todos e meu muito obrigado. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos os presentes e aos internautas que nos assistem pela internet. Daremos início à 25ª sessão extraordinária da 19ª legislatura, hoje, dia 19 de agosto de 2025. Eu convido a senhora primeira secretária, vereadora Ivânia Soldati, para que proceda a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Belê. Presente. Gordo. Presente. David. Presente. Gleison. Ivan. Presente. Ivânia presente. Pastor Júlio. Presente. Laura. Presente. Manuel. Presente. Marcos Cripa. Presente. Marquinhos Ferreira. Doutor Simval. Thaís Braz faltou. Senhor presidente, temos 12 vereadores presentes. Como nós temos um número legal, eu convido a senhora primeira secretária que dê conta da matéria da ordem do dia, projetos em primeira discussão. Senhor presidente, passaremos agora a leitura dos projetos em primeira discussão. Processo 045/25, assunto: autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária de 2025. Interessado, o senhor prefeito Padre Oswaldo Oliveira Rosa, classificação: projeto de lei. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Senhor presidente, nobres vereadores, trata-se de projeto de lei autorizando o Executivo a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária do exercício de 2025. Assim, nas atribuições do artigo 32 do Regimento Interno, esta comissão, após análise do presente projeto de lei, verifica que não há inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, bem como o projeto de lei encontra-se adequado quanto à parte gramatical, jurídica, lógica e teológica. Posto isso, essa comissão, quanto à formalidade de legalidade do projeto de lei, dá-se o parecer favorável. Contudo, quanto à questão de mérito, deixa de alvitre do exercício do excelso plenário. Sala de Sessões Washington Luiz, 19 de agosto de 25, vereadores Belê Martins, Ivan Bernardi e Pastor Júlio Zanini. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Eis o senhor presidente, nós vereadores, trata-se do projeto de lei 045, de autoria do prefeito municipal,
que solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 128.380, destinado ao pagamento de auxílio alimentação aos servidores do Instituto Municipal de Ensino Servidor de Catanduva e Misfafica. O direito do benefício decorre da Lei Municipal 4623, de 12 de setembro de 2008, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais. Entretanto, a Lei Orçamentária Anual de 2025 não previu dotação específica para essa despesa no âmbito do ISME-FAFICA, sendo necessária a criação da rúbrica mediante o presente crédito adicional especial. Segundo a proposição, o crédito será coberto por anulação parcial das dotações orçamentárias existentes no mesmo valor, nas conformidades do artigo 43, inciso 1º, inciso 3º da Lei número 4320, de 1964. A matéria insere-se à competência municipal prevista no artigo 144 da Lei Orgânica do Município de Catanduva, no artigo 167, 10 da Constituição Federal, que condiciona a abertura de créditos adicionais especiais à prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes. O projeto vem acompanhado dos documentos exigidos pela legislação. Verifica-se, portanto, a observância das normas da Lei nº 4320, de 1964 e da Lei Complementar 101/2000, estando garantida a coadequação orçamentária e a compatibilidade dos instrumentos do planejamento municipal. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamentos manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 045/25, por atender os requisitos legais e orçamentários. Ressalva a análise do mérito político do plenário. Sala de Sessões Washington Luiz, 19 de agosto de 2025. Vereadores David Roger, Manuel Godiouro e Gordo do Restaurante. Projeto 45/25, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei com os pareceres favoráveis das comissões à sua aprovação. Está em discussão o projeto. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador David. Posso falar rapidinho daqui, só fazer uma Pode. observação? Permitido. Só fazer, para que não fique dúvida para a população, os créditos adicionais somente são autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei orçamentária. Nesse caso aqui, são créditos especiais, né? São créditos que já estão destinados dentro da mesma pasta, só serão pagos ou usados de uma forma diferente. No caso aqui, os servidores recebiam através de cesta básica e agora passaram a receber através do cartão Vale Alimentação. Só para ficar esclarecido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Projeto composto por 5 artigos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marquinhos Ferreira. Que a votação ser dada ao artigo 1º seja extensiva aos demais artigos. Está em votação, requerido pelo vereador Marquinhos Ferreira. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, o artigo 1º extensivo aos demais. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão. Processo 016/25, assunto: altera o artigo 61 e seus incisos 24, revoga os seus incisos 1º, 2º e seu inciso 19 da Lei Complementar número 127, de 24 de setembro de 1999, que dispõe sobre o sistema de previdência dos municipários de Catanduva e das outras providências. Interessados, senhor prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, classificação projeto de lei complementar. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Senhor presidente, nobres vereadores, trata-se de um projeto de lei complementar alterando o artigo 61 e seu inciso 24, bem como revogando seus incisos 1º, 2º e inciso 19 da Lei Complementar 127 de 1999, que dispõe sobre o sistema de previdência dos municipários de Catanduva. Assim, das atribuições do artigo 32 do Regimento Interno, essa comissão, após análise do presente projeto de lei, verifica-se que não há inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, bem como o PLC encontra-se adequado quanto à parte gramatical, jurídica, lógica e teológica. Por isso, essa comissão dá seu parecer favorável para a aprovação do projeto de lei complementar. Sala de Sessões Washington Luiz, 19 de agosto de 2025, vereadores Ivan Bernardi, pastor Júlio Zanini e vereador Belê. Projeto 16/25, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei complementar
com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Encerrada a discussão, em votação. Projeto composto por 2 artigos. Vereadores favoráveis ao artigo 1º e vereadores permanentes como estão. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Vereadores e vereadores favoráveis permanentes como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão. Senhor presidente, esgotou-se a matéria. Como não temos mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, já convocando as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a nossa próxima sessão extraordinária, que será realizada em instantes. Uma boa noite a todos e meu muito obrigado. Boa noite, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a todos os presentes e aos internautas que nos assistem pela internet. Daremos início à 26ª sessão extraordinária da 19ª legislatura, hoje, dia 19 de agosto de 2025. Eu convido a senhora primeira secretária para que proceda a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Presente. Belê? Gordo? Presente. David? Gleison? Presente. Ivan? Presente. Ivânia é presente. Pastor Júlio? Presente. Laura? Presente. Manuel? Presente. Marcos Cripa? Presente. Marquinhos Ferreira? Doutor Simval? Presente. Thaís? Senhor presidente, temos 12 vereadores presentes. Como temos número legal, eu convido a senhora primeira secretária que dê conta da matéria da ordem do dia. Senhor presidente, passaremos agora a leitura dos projetos em segunda discussão. Processo 045/25, assunto autoriza executiva abrir crédito adicional especial na lei orçamentária de exercício de 2025. Interessado, ex o senhor prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, classificação, projeto de lei sem novos pareceres. Projeto 45/25, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei em segunda discussão. Em discussão, o projeto. Encerrada a discussão, em votação. Votação em globo. Vereadoras e vereadores favoráveis permanentes como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 016/25, assunto: altera o artigo 61 e seus incisos 24, revoga os seus incisos 1, 2 e seu inciso 19 da Lei Complementar número 127, de 24 de setembro de 1999, que dispõe sobre o sistema de previdência dos municipários de Catanduva e outras providências. Interessado, ex o senhor prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, classificação, projeto de lei complementar sem novos pareceres. Projeto 16/25, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei complementar em segunda discussão. Em discussão, o projeto. Encerrada a discussão, em votação. Votação em globo. Vereadores e vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. Senhor presidente, esgotou-se a matéria. Esgotada a matéria da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convocando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada na próxima terça-feira, dia 26 de agosto, às 17h30. Uma boa noite a todos e meu muito obrigado.